Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast, em parceria da Musea e também com a Culturarte, um projeto académico da Universidade Autónoma de Lisboa. Eu sou Marina Vieira. Eu sou Ana Beatriz. Eu sou Daniel Tanco. Portanto, hoje estamos aqui com Daniel Tanco, vamos apresentar-vos um bocado da perspectiva da aplicação da Musea, vamos ter entretenimento e perguntas para conhecer mais o Daniel Tanco, que foi o fundador desta aplicação. Para aqueles que não conhecem, a aplicação é uma aplicação que vai nos dar visitas virtuais a museus, é uma aplicação bastante interativa. Para aqueles que conhecem o Letterboxd, também podem fazer os chamados ratings, do que acharam das visitas, do que acharam das exposições. É uma aplicação bastante interativa para aqueles que amam a arte. E por falarmos muito em tecnologia, temos as visitas guiadas online, portanto as pessoas sem saírem de casa podem conhecer museus tanto em Paris, em Londres, também em Lisboa, e esperamos que todos gostem desse podcast e que aproveitem e se divirtam connosco. Então, para começar, nós gostaríamos de saber como nasceu a Musea, essa aplicação. Ok, obrigado pelo convite, antes de mais. A Musea não surgiu diretamente como uma aplicação, até surgiu, foi durante a pandemia, mais no final, em 2021, nós tínhamos ainda alguns confinamentos e inicialmente começou por uma plataforma web que era para o mercado imobiliário, em que se fazia visitas virtuais a casas, digamos, T5s e penthouses por aí fora. Numa das casas, aqui até bem perto, ali na zona do Marquês, tinha bastantes artes expostas, muitos quadros na parede e até uma pena, digamos assim, muito daquela arte não ser possível ver pelo público em geral. E foi daí que começou a surgir a ideia, ok, há muitas pessoas que mesmo pós-pandemia não têm a capacidade, a nível de tempo, a nível financeiro, ou até a nível de saúde, de fazer estas viagens e conhecer estes locais. Depois, ao ir evoluindo com a aplicação, notei que muitos museus vivem sobre exposições temporárias. E estas exposições temporárias têm cerca de 4 meses de duração, no máximo 6, e depois deixa de ser visto. Ou seja, o trabalho que é feito pelos curadores, pelos artistas, pelo próprio museu, staff do próprio museu, é um bocado perdido, digamos assim, depois disso. E então a nossa ideia foi caminhando para um sentido de, ok, porque não tornar a cultura mais acessível e também diversificar os rendimentos de todos estes elementos que estão presentes na indústria da arte. E como é que foi o processo de passar um museu físico para o digital? Pronto, essa é a parte mais complicada, porque uma obra de arte não está sob o domínio somente de um museu. Há colecionadores, podem ser públicos ou privados, há muitas autorizações, se pode obter imagens sobre aquela obra de arte, sobre também o espaço em si, e requer muitas autorizações, ou seja, como não é uma coisa ainda muito comum, aquelas visitas virtuais que ainda se vêem e até se viam também durante a pandemia, vão muito no sentido de fazer uma vez, por exemplo no Louvre ou outros sítios, e depois fica muito estática, não há grande dinâmica. E a nossa abordagem é sermos consistentes em obter mais imagens e catalogar várias exposições temporárias. O processo passa por pedir autorização, entrar num primeiro contacto, deixar a curadoria sempre do lado do museu, que tem os curadores, ou até em palácios ou locais mais históricos, ter uma perspectiva de curadoria e de histórica, digamos assim, que eles têm historiadores também por aí fora, e depois, pronto, é do nosso lado. Obter as imagens, colocar na nossa plataforma web e depois de validar que está tudo ok, tudo direitinho, aí sim colocamos na aplicação e as pessoas já podem utilizar. E já recebeu alguns nãos de museus para fazer o digital? Sim, muitos. Eu acho que isto é das coisas mais comuns no caminho das startups, do empreendedorismo, principalmente quando se está no início e quando é uma ideia também muito fora do comum, digamos assim, há sempre alguma reticência. Mas isso faz parte do processo, ok. E dessas que recebeu, não? Há alguma que pense um dia vou chegar lá e vou conseguir ter esse sim e finalmente ter na aplicação? Sim, é assim, alguns dos nãos devem-se a algumas questões técnicas.
não posso estar a mencionar nomes, mas há uma artista muito famosa em Portugal, em que nós já tivemos, tivemos reuniões no workshop, na oficina em que ela faz as obras de arte, e houve interesse, só que já estava numa perspectiva de monetização, e na altura em que fizemos a reunião ainda não tínhamos essa perspectiva de monetização. Por isso, possivelmente, sim. Há outros museus, mais do lado de museus, não tanto de artistas. Os artistas são bastante receptivos à ideia. Que há um certo snobismo, digamos assim, e aí pronto, é um bocado mais complicado. Mas nós servimos para o mundo inteiro, por isso pronto, é ir caminhando e depois, conforme o feedback das pessoas, quanto mais utilizadores vierem, mais conteúdo conseguimos fazer, mais conteúdo traz mais utilizadores e depois pronto, acaba por crescer automaticamente. E olhando assim mais para a tua experiência pessoal, qual foi a experiência artística ou com o artista que mais te marcou? Assim, é interessante ver a arte, ou a perspectiva, digamos, do que é que leva o artista a criar aquilo que faz. Às vezes as pessoas não estão a par da vida do artista ou do contexto em que o artista vivia, mas é extremamente interessante poder ver que tudo entra numa parte do pessoal. Experiências que as pessoas tiveram, que deixaram certas marcas, ou positivas ou negativas, e a arte serve ali como um medium para expressar e dar novas perspectivas. Isso acho que é a parte mais interessante, é quando se olha para uma obra e nós temos, digamos, a arte tem 2 pontos. A arte está no artista que a cria, mas também na pessoa que a vê. Também precisa ter alguma sensibilidade para observar a arte que está presente à sua frente. Mas o poder ver que a perspectiva que eu tenho sobre aquela obra que estou a ver versus a perspectiva do artista, às vezes nem bate a bota com a vertigota, mas expande toda a possibilidade do que estamos a ver ali na obra de arte. Por exemplo, principalmente em artistas que utilizam muito o abstrato. O abstrato, como o nome indica, não é nada concreto, é abstrato. Mas olhando para certas manchas, para certas formas, para certos contactos, ou da textura da tela ou da pintura, é interessante ver alguns padrões que, olha, isto faz-me lembrar qualquer coisa. E quais são os teus futuros objetivos para a marca Museu? Pronto, nós agora estamos a preparar dois conteúdos assim um bocado mais complexos. Nós estamos a preparar umas campanhas, digamos, publicitárias para divulgar, e vamos entrar numa perspectiva de museus virtuais em que vamos abordar temáticas que a sociedade comum, a nível mundial, está interessada. Não quero já abrir aqui a caixa de Pandora, digamos assim, mas vale a pena porque vai sair muito, muito brevemente e pronto, é isso. Não posso Manter o suspense. Sim, não posso dizer mais nada. Portanto, vamos então para o primeiro jogo. Ok. Mas antes de mais quero dizer que estamos ansiosos para ver essa publicidade. Ok. Ficamos bastante curiosos, principalmente por esse suspense, agora que nos deixou assim. Mas vamos passar para o primeiro jogo, que é museu ou ficção, para ver se conheces os museus mais inusitados. Ui. Ok, vamos. Portanto, vou dizer nome de museus e vais-me dizer se são verdadeiros, se existem, ou se são inventados, ou se nós é que inventamos esses nomes. Portanto... Desde já peço desculpa. Esteja a ver. Não, é só para interagir. Tranquilo. Vamos lá. Museu das Relações Terminadas. Deveria existir. Mas acho que não existe. Acha que não existe? Existe. 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 Existe e fica em Zagreb, na Croácia. Ok. O pessoal deixa lá artefactos Das relações que já não vingaram. Ok. Portanto, o Museu do Fracasso. Também devia haver. Acho que daria muitas lições. Mas acho que não. Existe. Okay. Existe também. Em Helsingborg, na Suécia. Ok. Museu da Comida Queimada. Acho que não. Não. Esse não existe. Mas acho que esse, sempre que começamos a cozinhar a primeira vez em casa... Fica para a história. Portanto, Museu do Silêncio.
Acho que sim, acho que existe. Não. Não, mas devia. O silêncio é bem introspectivo, o silêncio vale a pena. Sim, é verdade, por acaso, muitos, e principalmente por museu também estar ligado a um local mais silencioso, poderia ser bastante Sim. interessante. Sim, já agora só aqui um parênteses. Nós nas nossas visitas, uma das coisas que nós temos estado, até mesmo na própria aplicação, nós seguimos muito o exemplo da Letterboxd ou da Goodreads, mas mais da Letterboxd. O nosso foco, e às vezes os museus têm este receio, é as pessoas, se vão ver um museu virtualmente, já não vêm ao museu. Não é bem assim. O nosso foco é dar digamos, um appetizer, ali, abrir o apetite, digamos assim, mostrando algumas partes do museu ou da exposição temporária, a fazer as pessoas irem ao museu. Mas, por outro lado, é mostrar às pessoas que os museus são espaços seguros para temas inseguros, principalmente em situações como estamos agora, com guerras por todo lado e etc. Acho que é mais importante ainda termos esta ligação com a cultura e com os museus, que às vezes é um bocado negligenciada. E na parte do silêncio, nas visitas virtuais nós temos visitas guiadas, mas uma boa parte é sem nada, é só imagem, digamos assim. E a ideia é mesmo que as pessoas possam fruir desse momento de o que é que aquela obra de arte, aquele museu, aquela exposição temporária está-lhes a transmitir. E essa, digamos, pode ser um bocado aborrecido, mas é, digamos, esse aborrecimento que traz também uma certa criatividade e traz uma certa sensibilidade para várias temáticas, não só da cultura, da arte, mas da sociedade em geral e também do desenvolvimento pessoal. É um momento para a própria introspecção. Sim. Portanto, tenho mais aqui uns. Uhum. Museu do Gelado. Acho que não, mas devia existir. Existe. Ok. Onde é que é? Fica em Nova Iorque. Ok. Se existe o Museu do Fracasso, tem que existir dos lados. Exato. Museu do Cabelo. Também devia existir. Existe. Ficamos assim ou não? Eu acho que existe. Não sei onde, mas acho que existe. Existe. Ok. Existe e ele é Turquia? Capadócia, na Turquia. Ok. O que é muito engraçado, Ok. porque a Turquia é muito famosa Pelos tratamentos capilares. pelos tratamentos capilares, Yeah, exatamente. yeah. Museu das Mentiras. Isso é um ótimo museu que devia existir. Já existe? Eu não sei. Existe? Por acaso não existe, Não existe. mas era um museu muito interessante de existir, principalmente porque, por exemplo, temos o 1º de Abril. Temos Certo, várias marcas certo, que fazem campanhas certo, de 1º certo. de Abril. Portanto, as melhores deviam estar em museu, porque tem muitas coisas muito criativas. Se calhar vamos criar um museu virtual das mentiras. Das mentiras. Olha, é uma boa ideia. Eu achei engraçado é que todas as opções de museu que ela trouxe, tu disseste que devia de existir. Porque realmente deveria existir. Há temáticas que são bastante interessantes. Pronto, é pena não existirem alguns. Agora vamos ao último. Museu do Ramen. Devia existir. Existe. 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 Em Yokohama, no Japão. Ok. Mais um para pôr no checklist. É muito interessante. E agora vamos passar a um segundo jogo. Sim, e este segundo jogo nós queremos que tu cries 2 frases Ok. que diz-se no museu, dá para entender o contexto, Ok. mas não na vida real. Ok. Ok, fica bem no museu dizer algo do género. Esta peça está bem conservada para a sua idade. Fora, acho que. É um bocadinho mau. Não é muito agradável. Ainda mais se for uma mulher. Sim. Ainda mais que temos muito aquilo de não podemos perguntar idade às mulheres. Sim. Portanto, Eram 2? Sim. 2. Talvez dizer, epá, grande artista. Grande artista. Tipo, no museu até, ok, grande artista, mas fora. Muitas vezes até dizemos, por exemplo, em trânsito, quando alguém faz... Que artista. Ai, que artista! É verdade. Quando faz-nos assim uma coisa que não é agradável. Sim. E que é muito engraçado, porque no museu dizemos que artista Sim. é um elogio. É. Na vida real Que- dizemos quer dizer- que artista não é muito... Também, A arte também, normalmente não é muito Não boa. é uma arte boa. também é muito um bocado a intuação que se dá. É verdade. Sim, é mais um tom irónico. sim, Olha, sim. olha-me bem Sim, que que artista. Portanto, vamos agora passar
para um bocadinho mais de conversa. Ok. Vamos aqui ao tema mais voltado para a arte no digital. Ok. Portanto, agora vou fazer uma pergunta que pode ser um bocado polémica. Ok. O que se perde e o que se ganha ao fazer uma visita virtual? Ok. O que se perde logo de imediato é o contacto físico. Não só com a obra de arte, mas também com as pessoas. Eu acho, e isto é uma das dinâmicas que nós temos abordado a alguns museus cá em Lisboa, que às vezes não deixam que isto aconteça tanto, que é haver slots de horas ou dias em que as pessoas possam conviver no museu. O museu não deve ser tipo um espaço super ou sempre, digamos assim, silencioso. Ok, há momentos que deve ser silencioso para a pessoa conseguir ter uma introspecção, mas outros momentos em que seja o fomentar o empower, digamos assim, de opiniões, de perspectivas diferentes, que eu acho que torna mais rica a experiência no museu. E isso no digital, pelo menos do nosso lado por agora, ainda não é possível. Nós temos estado a tentar criar ali uma espécie de chat rooms em que as pessoas podem ou mandar mensagens ou conversar mesmo, ter tipo meeting rooms, digamos assim, dentro da própria visita virtual, mas ainda não está lançada essa feature, ainda estamos a desenvolver. Aquilo que se ganha na visita virtual é que, por exemplo, infelizmente, hoje em dia temos guerras por toda a parte do mundo, digamos assim, e principalmente na Ucrânia há muitos museus e espaços culturais que têm sido destruídos. E nós conseguimos, há imagens, há conteúdo que é possível obter e trabalhar para mostrar esses espaços que foram destruídos, para não se esquecer uma identidade e uma cultura. Por outro lado, visitas temporárias, como disse no início, quando terminam, já não é possível viajar no tempo para voltar a ver, a não ser que seja na visita virtual. Portanto, eu achei muito interessante essa parte do que... sobre partilhar o que acharam das exposições, até porque a opinião não é uma coisa fixa. A opinião é muito... Se nós conhecermos mais sobre o assunto, provavelmente a nossa opinião vai mudar. Sim. Então, se eu tenho uma visão sobre uma obra de arte, vou partilhá-la com outra pessoa que teve... Pode até não ser uma visão muito diferente, pode até ser uma visão parecida. Se calhar eu vou ter ali mais algum aspectozinho, na minha opinião, mais moldada. Sim. Como também disse no início, é muito interessante ver a perspectiva que vem do visitante para o museu ou para com a obra de arte versus a perspectiva do artista, que às vezes é completamente fora do que a pessoa que está a ver pensaria primeira vez, digamos assim. Tens algum exemplo de quando isso aconteceu, de veres uma arte, eu queria que descrevesses uma arte que tu viste e qual era o que tu interpretaste e aquilo que o artista quis interpretar? Nós por acaso fizemos num dos meetups, que até foi na Faculdade de Belas Artes, fizemos um exercício com os presentes, que era olhar para uma pintura de Salvador Dalí, aquela dos relógios em que estão todos ali meio melted, e depois ver, perguntar o que é que cada um via de detalhes que à primeira vista não eram assim tão explícitos. E foi interessante, 2 pontos, aliás. Eu, para mim, via tipo uma espécie de falésia e de praia e areal, e outras pessoas viam que não, ali continua, no areal ainda continua um bocado do mar, e depois via-se a reflexão mesmo do barco que tem na água, mas que está no areal. E tem outra parte que parece uma... para mim, parecia uma prancha de tipo uma piscina, tipo, para saltar, e para outra pessoa parecia uma... Eu acho que o nome é bigorna, que é tipo aquela coisa metálica super pesada, martelar metal ou coisa assim. Isso. E ao início eu nem estava a ver tipo a forma no geral, depois é que indo mais para trás, ok, isto realmente. E depois também ver na perspectiva de Mário Cesarini, foi uma das obras que também tivemos a ver, porque isto era tudo no âmbito do surrealismo, etc.
e havia lá uma pintura em que tinha 3 figuras femininas e uma quarta figura, mas que estava vazia, não sabia se era feminina ou se era masculina. E para quem vê, ok, são 3 figuras femininas, estão ali, ok, pronto, tem uma espécie de um campo assim de fundo, etc. Porque aquilo é tipo pintura e depois tem colagem. As figuras femininas são tipo colagem fragmentada. E depois, pegando no contexto da vida de Mário Cesarini, percebe-se que ele cresceu sem o pai, viveu sempre com as 3 irmãs mais a mãe, ele era muito chegado à mãe, e mostra ali uma certa fragmentação em certos pontos que foi interessante. Também outra obra muito interessante que tem uma perspectiva que também deu a pensar foi uma exposição recentemente no MAT, e eu agora espero não estar a dizer o nome errado, de Isabel Ferreira, em que tem aquelas malas circulares, digamos assim, onde os artistas metem as pinturas, ou os estudantes de artes sim, metem as sim. pinturas. Pronto. E aquilo estava aberto ao meio e tinha lá uma espécie de pedras com cores diferentes. E toda a temática daquela exposição era sobre os anos em que, durante a ditadura, cá em Portugal, várias pessoas que fugiam de Portugal, da ditadura, para ir para a França. Pronto. E o que acontece? Aquela parte que estava ali demonstrada fazia muito refletir no âmbito de as pinturas a arte que não foi possível ser feita devido a momentos perdidos. Porque com a ditadura, com a guerra, como está a acontecer agora na Ucrânia, no Médio Oriente, etc., há muita arte, há muito trabalho, há muita criação que não está a acontecer por circunstâncias de guerras e etc. E é interessante ver como a arte consegue, através de elementos simples, ter significados bastante complexos. É verdade. Achas que esta aplicação pode influenciar ou incentivar os jovens a passarem mais tempo no digital do que irem a museus? É assim, isto pode parecer muito antagónico, mas eu espero que não. Porquê? Embora estejamos a criar uma aplicação móvel e baseemos nesta parte digital, o nosso foco é que as pessoas vivam no real, como estamos aqui a conversar e etc. Porquê? Isto tem uma razão um bocado mais complexa, mas há uma dinâmica que nós temos vindo a notar, que é o crescimento, o desenvolvimento das redes sociais e o aumento da deterioração da saúde mental, ansiedades e etc., stress, depressão e etc., tem vindo a aumentar também. E o que se tem estado a compreender é que as redes sociais, hoje em dia, como estão construídas, têm um elemento muito forte de viciação. Okay? As pessoas. E tem a ver com o modelo de negócio que está subjacente, mas as pessoas são incentivadas a passar mais tempo. O scroll infinito, o feed infinito, não é aleatório, é mesmo de propósito, que é para a pessoa nunca ter um fim e estar sempre a consumir. Os conteúdos que nós vemos, muitas das vezes, são criados uma espécie de avatares que vão, com machine learning, que vão percebendo os comportamentos da pessoa, os interesses da pessoa, e vão sendo testados quais são os conteúdos que vão chamar mais a atenção daquela pessoa. Não só para consumir mais, mas também para ser mais reativo. Ou seja, e o que nós queremos é cortar isso. Nós encontramos um padrão muito interessante nas aplicações como a Letterboxd, como a Goodreads, etc., que comparativamente com o Instagram ou com o Facebook ou o Twitter, etc., não acontece. Que é, no Letterboxd e no Goodreads nós vemos que as pessoas criam uma identidade lá, que é, ok, eu vou catalogar os filmes que eu gosto, põem lá as perspectivas e etc., e não querem criar contas falsas só para, tipo, perseguidores e coisas assim, não têm esse objetivo. Ao contrário do que acontece no Instagram, que há muito essa coisa de criar contas falsas e depois estar sempre a comentar e a fazer assim uma espécie de selva, digamos assim.
E é interessante ver essa diferença entre redes sociais, que são uma espécie de arena, em que as pessoas estão ali, nem estão a ouvir, só estão a dar a sua opinião mostrar. e a radicalizar-se até mais, digamos assim, enquanto há outras que são tipo pequenos palcos em que a pessoa apresenta: olha, eu gosto disto, este sou quem sou, eu sou assim, gosto destas partes assim assado, e pronto. Acho que isso é uma vertente que devia ser mais incutida no meio de empreendedorismo tecnológico, digital e por aí fora. Mas pronto, como disse no início, tem a ver muito com o modelo de negócio, e acho que isso também, digamos, numa perspectiva um bocado mais complexa, digamos assim, mas só para finalizar, eu acho que o ciberespaço e toda a vertente de aplicações tecnológicas, de aplicações móveis, deve ser vista como infraestrutura básica da sociedade. Tal como temos eletricidade, tal como temos a água potável, os sistemas de esgotos e por aí fora, acho que devemos olhar para o ciberespaço como uma outra infraestrutura e deve ter um papel mais presente do Estado em apoio com as universidades para poderem validar que os algoritmos que estão a ser aplicados não servem para incitar, digamos assim, a um consumismo desmensurado e uma radicalização da sociedade para criar fações, e ao contrário deve ser um ponto de encontro em que as pessoas possam tirar o melhor partido dessas ferramentas, porque, digamos, se uma pessoa está a querer melhorar, a aprender uma certa arte, etc., se conseguir encontrar logo no imediato quais são as pessoas que também querem fazer esse percurso, etc., a sociedade consegue crescer nessa dinâmica. E se tivermos isso em vários pontos, é exponencial. Agora, se nós focarmos só em 5, 6 ou 10 conglomerados em que vão dominar toda o espaço, digamos assim, a nível económico, só para passar a pessoa mais tempo na aplicação, para valorizar mais os anúncios publicitários que aparecem na aplicação, acho que isso é um caminho que não ajuda muito a humanidade no geral. E acho que não estamos a olhar para essa problemática muito a sério ainda. Portanto, trazer mais aquela transparência do quem eu realmente sou e não esse vício das outras redes sociais de mostrar, às vezes nem sempre o que é real, às vezes é o que Sim. está mais no hype e é o Sim. que eu pretendo mostrar. Porque até a criação dos filtros e etc. é mesmo para, por um lado, para embelezar, mas para instigar a que, não, tu tens de ter este standard, tens de estar neste nível. Se não estiveres neste nível, é aquelas crenças, digamos assim, que são criadas nas pessoas que acabam só por deteriorar a saúde mental, mas também deteriorar a sociedade em geral, porque isso só vai alimentar mais o consumismo, digamos assim. E podemos esperar por uma atualização parecida ao do Letterboxd e do Goodreads, que as pessoas podem partilhar nas redes sociais, a sua mais recente avaliação? É uma boa funcionalidade a adicionar. Ainda não. Pode-se tirar um screenshot fora da visita virtual. Nas visitas virtuais nós não deixamos de tirar screenshots nem gravar vídeos, mas fora, antes de entrar na visita, tirar um screenshot e partilhar. Isso dá para fazer. Fica uma ideia. Sim, mas sim, dá para partilhar só a aplicação. Não dá para partilhar tipo, especificamente esta visita virtual. Mas sim. Fica uma ideia, até também para poder as pessoas conhecerem mais a aplicação. Sim. Verem, olha, o que é isto que o meu amigo publicou? Foi visitar um museu, que giro, também quero. Sim. Pronto, então agora vamos para o terceiro jogo. Ok. Que vai ser de resposta rápida. Ok. Vamos dizer uma palavra, uma frase e respondes rápido. Okay. Com uma palavra ou com uma frase também? Com uma frase rápida, uma resposta rápida, sem pensar muito. Vamos ver o que é que vai dar. Então vamos lá. Um museu obrigatório. Em Portugal, mate. Acho que foi muito rápido. Mas em Portugal, mate. Um artista que toda a gente deveria conhecer. A Banksy. Visita guiada ou explorar sozinho? Depende. Isto tem de ser rápido, depois. Depende. Só pode escolher um. Sim. Explorar sozinho. Ok. Arte cara é arte melhor? Nem sempre. Não. Museus deviam de ser gratuitos. Complicado.
Depende. Sim, vou dizer sim, porque há outras formas de poder diversificar os rendimentos, mas eu sei que a maior fonte de rendimento dos museus é a bilhética e mecenato. Mas poderia haver outras formas, sim. Mas sim, deveriam ser gratuitos. Voltando ao jogo, uma cidade cultural subestimada. Ui, eu diria Lyon. Lyon não é muito conhecida a nível de arte, mas tem muita arte. Não só, digamos, é mais conhecida Lyon pela ligação com a música, mas também tem muitos museus de arte, tem muitas galerias de arte, e ali perto tem Genebra, pronto, também tem mais arte, mas também 2 horas no TGV tem Paris, pronto. Isso digamos, um bocado negligenciado. Ok. Viajar por comidas ou por museus? Museus. Essa foi muito Essa foi rápida. Tirar fotos ou viver o momento? complexo. Eu diria viver o momento. Digamos, as melhores memórias ao final do dia, nós vamos nos lembrar. Não precisamos de uma foto, vão ficar por sempre na nossa memória. Mas pronto, de vez em quando aquela selfie para as redes sociais. Só para dizer, passei por lá. Nós temos muitas pessoas a fazerem isso. Mas pronto. Para finalizar, gostaríamos de saber porquê que a arte ainda é importante. Assim, a arte sempre foi um veículo utilizado pela humanidade para mostrar, para apresentar lições que foram aprendidas. Por exemplo, se formos ao Palácio de Queluz, por exemplo, nós vemos várias salas que têm pinturas de paisagens de várias partes do mundo. Temos paisagens do Brasil, paisagens da Índia, paisagens da China, Macau mais especificamente, e é interessante perceber porquê. Antigamente viagens, como nós temos hoje em dia, eram possíveis. Para poder fazer uma viagem, mesmo que fosse de coche, digamos assim, daqui até Roma, digamos assim, levava meses a chegar. Também de barco, também levava meses a chegar. E a forma de poder educar a família real e outras pessoas, imperadores, reis que viessem cá e etc., era mostrar através da pintura: olha, esta é a paisagem que encontramos no Rio de Janeiro, esta é a paisagem que encontramos em Goa, esta é a paisagem que encontramos em Eram as Macau. fotografias que eles tinham. Sim, exatamente, eles não tinham outra forma, e dava-lhes ali uma espécie de certo aconchego, que mesmo estando longe daquele local onde já tiveram, tinham uma proximidade que podiam ver diariamente. É como o pessoal hoje em dia ter os vision boards no telemóvel. Pronto, é uma ferramenta de visualização, digamos assim. E isto para dizer que a arte sempre teve e os artistas em geral têm sempre uma sensibilidade extremamente interessante de antever, aliás, o que é que vai acontecer no mundo em determinadas situações. Nós vemos que, e isto mais vê-se na literatura, e não só. Agora estou-me a lembrar de algumas pinturas de Bosch, que mostra assim uma espécie de futuro apocalíptico, mas sempre numa perspectiva de, digamos, demónios e coisas assim, mas desenhado assim um bocado pronto, à forma medieval. Mas é interessante ver, por exemplo, como George Orwell, no livro 1984, já conseguia ver o que é que poderia acontecer a nível de ter uma sociedade vigiada pela tecnologia. É interessante ver como Júlio Verne, Isaac Asimov, até o próprio Da Vinci conseguiram ter criatividade para criar realidades que na altura ninguém pensava naquilo. E eu acho que isso é extremamente interessante, porque quando negligenciamos a cultura, quando negligenciamos a arte, estamos só a catalisar a repetir os mesmos erros. Se nós formos olhar para o que aconteceu com a queda do Império Romano, da República, digamos assim,
Vemos que vários padrões de que aconteceram na altura também se vão repetindo, e cada vez mais atualmente. E é esses perigos que nós temos de ter em conta, porque a humanidade vai avançando, vamos tendo mais ferramentas, e se nós não temos a maturidade para saber gerir essas ferramentas, nós podemos acabar em situações que não temos outra forma de passar. Uma frase que o Einstein disse relativamente a... Eu não quero ser assim tão doom and gloom neste fim, mas relativamente a uma terceira guerra mundial, era... eu não sei quando é que vai ser a terceira guerra mundial, disse ele, mas eu sei que a quarta vai ser com pedras e galhos, porque... Gastaram todos os materiais. Porque a destruição é com o nuclear, e pronto, agora nas notícias está-se a ver que está a haver um grande investimento dos países a nível geral, dos bancos, a nível de energia nuclear, energia e outras coisas também que fazem uso nuclear. E pronto, e quando temos pessoas que podem ser um bocado mais voláteis, isso pode ser complexo. E sofremos todos. Isto é só um planeta, é só uma casa. Não temos outras casas, por isso. É verdade. Pronto. Mas eu não queria acabar assim tão... Mas pronto. É só um pensamento para quando se está a interagir com a arte, notar-se esses detalhes. E é por isso que também a aplicação existe. É para as pessoas terem esta introspectiva, não só do mundo em geral, mas também de si mesmo, de conhecerem-se a si mesmo e poderem crescer e serem felizes, digamos assim, na sua vida. Pronto, agora acabei bem. Portanto, hoje ficamos a conhecer mais sobre esta iniciativa, esta aplicação, a Musea, que tivemos a apresentar para vocês. Quem ainda não tem no telemóvel pode fazer o download pela App Store ou pela Play Store no teu telemóvel. Também em tablets e iPads. Temos então também o website da Musea, para aqueles que quiserem conhecer sem fazer o download, principalmente para aqueles que gostam de viajar e gostam de conhecer mais sobre a cultura do local, tanto a atual quanto a cultura mais antiga. É uma iniciativa bastante interessante e recomendamos a todos. Portanto, instala a Musea e transforma a forma como vives a tua cultura. Obrigada ao Daniel, obrigada a Beatriz. Obrigada. Agradecemos também a todos aqueles que assistiram e até uma próxima.